Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Público pequenino que veio ver. Eso. E veio ouvir mais do que ver. En español dirías pocos pero buenos. Sim, e em português é a mesma coisa. Poucos, Ok. mas de muita qualidade. Bom, a história começa aqui. A realidade começou o dia anterior ao golpe, que foi o 10 de setembro, onde a secretária administrativa de Time Magazine em Buenos Aires, ela me chama e me disse: Horácio, podes ir viajar a Santiago? E eu estava, era muito cedo na manhã, digo, Santiago del Estero, que é uma província argentina. Eu disse: não, Santiago de Chile, temos garantido, dado pelo Allende, uma entrevista a Time para amanhã, para o dia 11. E já cheguei ao fim do dia, ao fim da tarde, a Santiago. Já estava escuro, sim. Bueno, fui ao hotel que me assignaram, porque o Hotel Carreras, que fica em L, com o Palácio Presidencial, estava totalmente lotado com foreign correspondents que estavam possivelmente à espera do golpe. Claro, Eu não tinha... Sim, ou que já saberiam por outros caminhos, por outros mecanismos. E claro. Ao manhã seguinte, cedo, o meu chefe, que estava no Hotel Carreras, o Charlie Eisenberg, me chama por telefone ao hotel e me disse: Horácio, seria melhor que fosse para a praça, porque eu acho que está acontecendo alguma coisa. Claro, então, bom, chego à praça, e estes são os carabineros de Chile, e isso é o equivalente à Guardia Nacional Republicana portuguesa, e eles têm ainda, e tradicionalmente, o dever de custódia do presidente da nação em Chile. Então, eles estão aí, por enquanto, são leais ao Salvador Allende. Já começam a fazer coisas, aqui tem gente de carabineros levando munição. Claro. Este é um personagem muito importante. Ele era o ministro do Interior de Allende. Exatamente. Que é como de assuntos internos aqui no Portugal. Claro. José Toá. Cá também se chama de administração interna. Exatamente. Do interior, tal e qual. Personagem politicamente e humanamente muito importante. E ele está cá ingressando pela entrada principal, pela porta principal, à Moneda. Eu tento ir com ele. Os carabineiros, não. Ninguém, jornalistas não eram admitidos. A situação vai precipitando-se. E aqui já temos prisioneiros. Ou seja, a Guardia Presidencial, os carabineiros, já são rebeldes. Han traído ao presidente Allende. E aí, aqui tem um tema muito interessante. 30 anos mais tarde, quando fiz a primeira exibição, um dos custódios de Allende, que ficou comigo lá, esses 30 anos mais tarde, quando fizemos esta retrospectiva, facilitou o reconhecimento destes. Das pessoas. É assim, este, que ves duas vezes, É o mesmo, é o filho da secretária pessoal de Salvador Allende, de La Palla. E todos eles, ao fim do dia, estavam já mortos. Os cadáveres apareceram no rio Mapocho, debaixo de um ponte. A mim, impressiona-me muito esta foto, mas por este detalhe, porque este detalhe faz-me rememorar cenas como o do Holocausto, ou da Shoah, onde tu vês parte e já não sabes quem é. Claro. E ninguém sabe quem é, e nunca mais vai ser nada. Claro. Terá desaparecido. Exatamente.
Tal e qual. E aqui chega um momento que foi, para mim, de extra... Eu tenho muita boa fortuna. Essas eram épocas de filme. Então, os jornalistas iam, porque tinham que recarregar, sobretudo as máquinas Auricon, etc. Exatamente. E nesse momento, na praça, estamos somente o cameraman de Viz News e eu. E eu vejo, a gente sai brevemente a olhar. Tu sabes por quê? Porque ele tem que vai certificar que os carabineiros han abandonado. Claro. E então, eu reconheço a ele. E começo a correr hacia, estávamos cruzando a rua, a correr, gritando, agende. Meu amigo de Viz News, com seu Auricon, era muito mais respetuoso. Ele gritava, senhor presidente, claro, senhor presidente. Claro, a gente respeito, que está fechando a janela, escuta nossos gritos, volta a sair. Os miúdos que são de escola secundária, que são os primeiros que passam, porque como os carabineiros foram embora, a rua está livre. Exatamente, é isso mesmo. Tal e qual. Olham a nós e olham para cima e começa esta interação. Alguns aplaudem, outros, tu vês, olha, e um deles, que para mim foi muito impressionante, não grita, sino disse, deles duro, companheiro presidente. Não? Assim, então, a gente faz 2, 3 vezes assim e vai embora. Eu fiz somente dois frames, 2 negativos. Sim. E a eleição teve que ser muito rápida. Eu tinha duas máquinas, uma com um 28mm, que é isto, exato, e a outra com um zoom, telezoom 85-200. Mas o problema é, eu tinha que tomar uma rápida decisão. E o único momento que podia fixar que esse dia... Era com a câmera que estava, exatamente. Era porque estava esta gente. Exatamente, tal e qual. Então, aí está. Chegam os rebeldes, eles fazem a voltinha. Aqui tens o primeiro custódia presidencial, que ele tira a primeira ráfaga. Eu fiquei muito surpreso, porque ele cara isso assim, então já lo tenho quando eles estão usando, mas tu ves a fumaça. E logo já começa o tiroteio, há hiato, então, assim, eu vou tentar buscar uma melhor posição para fotografiar o bombardeio, e no interim sou tomado prisioneiro pelos soldados frente ao hotel, e quando finalmente convenço a eles de deixar-me cruzar a rua e ir para o hotel, chego aqui, e aqui temos outra situação interessante, que é, eu chego ao hotel e no lobby, os donos do hotel e alguns hóspedes estão celebrando, estão bebendo champanhe e estão celebrando o golpe de Estado. O golpe de Estado. E eles dizem, não podes ir porque é muito perigoso. Convencemos, e eles põem uma mucama, uma maid, não? Na mucama para que me acompanhe. Que ela era baixinha, todo aspecto de Índia, ¿no? E então ela está subindo comigo, porque eu prometi, não vou fazer fotos somente para buscar, tenho que avisar, todas essas histórias que tu dizes, para que eles... E estamos subindo no ascensor. É a necessidade do periodista. Claro, e ela me disse, com uma voz muito callada, me disse, ha muerto o presidente. E eu faço assim. E a miúda começa as lágrimas e não disse mais uma palavra. E obviamente logo ela cooperou totalmente comigo. Incluso me mostrou deste lado del lobby, del piso alto, para poder ver acá prisioneiros e mortos e demais. Brutal, e faço estas fotos da janela de meu hotel, logo de haver sido prisioneiro durante o bombardeio propriamente dito. Ao fim do dia, chego à United Press, porque durante o tiroteio, Time Magazine e United Press International fizeram acordaram uma coisa muito importante. United Press International tinha laboratório e facilidades de transmissão, e Time Magazine tinha o fotógrafo. Então, exatamente, é poder utilizar os meios para poder obter a imagem com rapidez. Agora, exatamente. Vocês imaginam a minha surpresa quando eu chego lá e já estava...
o escritório do United Press recebeu Tinha sido bombardeado também. Sí, 176 balas, aqui está, não? Assim está. Então, aqui começa o curfew, começado o toque de queda. É decir, chego lá, imagina, está toda a oficina está tiroteada, estava tiroteada desde a terraça do Ministério de Defensa, ou seja, que os tiros ingresavam de acima para baixo. Claro. Então, por isso é que nós, todo o dia 12, que é um dia de curfew total, de toque de queda total, e nós estamos trabalhando do chão. Então, está o Steve Yolen, que está falando por teléfono, estamos comendo alguma coisa, sim, ves, há uns ovos, pero não me perguntes como apareceram, porque em realidade não tínhamos nada, comida. Exatamente, nem acesso a eu estou comendo um pão, alguma coisa assim. Alguma coisa que estaria por lá guardada? Ou sim, claro. Para mim sempre foi um mistério. Logo já, o dia 13, eles levam por muito poucas horas o toque de queda, e então alguma gente já vai a olhar isto. Não muita gente, porque aí é onde começa, assim, tu acá já tens a ditadura. Claro. Assim, em Chile, os militares, seria como os militares agora em Portugal, os militares, nada, não havia, não era como na Argentina, os militares na Argentina. Para mim a cena dos militares era muito familiar, claro, mas para os chilenos era nada, não? Então, bom, aparentemente nada significava, não é? Não sei, e de repente agora os militares a partir de aqui são tudo. Exatamente. Então tu tens gente que está inspecionando a moneda bombardeada, destruída realmente, assim, o miudito está coletando balas. Então, também escenas de esse dia. E como eu sou um cara de muita sorte, nós temos, é assim, a United Press International está cruzando uma pequena praça que fica detrás da moneda, cruzando, está frente ao Ministério de Defensa, onde estava esta gente. Nós vamos, chefe de bureau, o redator chileno e eu, vamos ao Ministério de Defensa porque a United Press vai falar com o ministro, com o general, o coronel encarregado de imprensa. Claro. E aí aparece um personagem. Saber... Sim, mas aí aparece um personagem que sempre, vas ver a foto dele lá ao fundo, sempre me pareceu como o Conde Drácula, não? Um tipo muito que era Federico Willoughby, que administrava todo o tema da imprensa da junta. Era o homem cinzento na retaguarda. Exatamente. Então, eu estou lá aguardando o meeting que meus chefes vão ter com relação à prensa, e o Federico vem e é incrível, diz: ¿quieres fazer uma foto da junta? Eu, sim, como não, imagina. E aí começa esta outra coisa. Estas são fotos de 2 fotogramas, porque isto era com flash, de muito mala qualidade, uma mesa muito comprida, a luz era horrível, porque claro, as janelas estavam fechadas, e estes caras estão falando aí, vês que está o micrófono, o Philips, redondo. Exato. Sabes, estão falando de campos de concentração. E Federico Willoughby, quando eu faço 2 fotos, e Federico Willoughby, obviamente, ele escuta que estão falando, claro, que eu estou lá e tu tinhas ouvido, exatamente. Agora vem a segunda frase de Willoughby, que era favorito de Willoughby. Vamos. Claro. Então, 2 fotos. Então, eu fiz a última foto verdadeira de Salvador Allende e a primeira foto verdadeira da junta. Acá tens a Toribio Merino, a Marinha, Pinochet, Lei da Força Aérea, e o general de Carabineros, Mendoza. Luego vienen escenas da vida cotidiana. O curfew foi levado poucas horas. Estos estão a limpar o reitorado da Universidade de Santiago de Chile, Universidade Nacional. Compras de gente que precisa abastecer. Mas é a sobrevivência, o dia a dia. Olha, aí está. Exatamente, a tristeza, e tal e qual. Aqui, querosene, porque naquela época em Chile. E aqui já temos
fora do Estádio Nacional. Nesse momento não podia se ingressar ao Estádio Nacional e a única vez que os jornalistas estrangeiros foram deixados ingressar ao Estádio Nacional foi para o dia 24, que foi o mesmo dia, eu acho que eu volei fora de Santiago de Chile. Então, acá tem gente, muita tensão, chegava a sair esta gente que estava a esperar, muitos soldados, e o Estádio Nacional. Saber de família, etc. Exato, e acá é algo que sempre fiquei, era terrível, porque eu chego e está aí, e há 50 anos mais tarde, eu não me lembro se esta mulher está lendo uma carta pedindo por paraderos e nomeando personas, ou se está passando alguma lista, pero é interessante, gran atención, e há algo que sempre ficou comigo, que é este senhor que está bem vestido, sombrero, e traz como uma toalha, algo, como se ele esperasse que se su pariente, su familiar, seu familiar, está lá, exatamente, claro, ele chega alguma coisa. E Exatamente. envolver. É muito interessante isso. E esta mulher que vem chorando, assim, na legenda original da exposição de 30 anos, eu não sei se chora porque o suo está lá dentro do estádio ou porque não está, que ainda fica missing. Ainda fica mais dúvida. Exatamente. Sim, mas em termos de alegoria, representa perfeitamente. E aqui já tens o que eu chamo o olhar da ditadura, esse olhar sem ver, que era uma coisa muito familiar na Argentina. Se a ditadura é isto, it wasn't me, não fui eu. Então tens os diários do primeiro dia, após o golpe, exatamente. E logo a mesma coisa aqui, e finalmente, claro, esse é o primeiro dia, porque o dia 12 houve curfew, não, mas é o dia 13, claro. E aqui, já vês que os militares chilenos começam a dar ordens. Claro. Agora são tudo. Passaram a ter uma atitude. De um rol que seria equivalente aos militares portugueses de hoje aqui. Gente amiga de amigos. Não, agora eram todos, ¿sí? Já dão ordens, intervienen, don't do that, não faça. Não. E acá é quando já se aproxima a hora de toque de queda, na hora de guardar, que a gente vai com desesperação. Porque quando... O recolher obrigatório. Esse toque de queda. É isso mesmo. Recolher obrigatório. É bom dizer isso porque eu sempre esqueço a terminologia portuguesa. Curfew, em inglês, toque de queda, recolher obrigatório. E bom, este foi morto durante o recolher obrigatório. Eu tenho muita sorte, muita boa fortuna, porque vou te contar. Eu estou lá na praça, estou fotografando as ruínas e demais, e sempre, como acontece em uma ditadura, em uma tirania, eles dizem, uma voz sussurra, há um morto lá. Claro. Eu volto assim, porque foi à minha esquerda, e já não tinha ninguém. Claro. Ou seja, alguém vindo disso e sumiu. Então eu vou. Imagina, não havia gente. Poder dizer já é preocupante para essa mesma pessoa. Não havia gente. Então eu chego lá, está o morto, está exatamente assim. Eu abria o lenço para olhar a cara, proletário, roupa de obreiro, todo de obreiro, assim, mãos de obreiro, todo assim. E logo fiquei, porque eu disse, voltei a pôr a sábana como era, e disse, bueno, este vai ser todos os mortos de Chile. E então fiquei aí aguardando, e como eu tenho tanta sorte, passaram as crianças, e detrás tu tens a casa del libro, ou seja, uma imagem da vida, os vivos que estão ligeiramente movimentados, e o morto que são todos os mortos de Chile. Consequências do golpe de Estado. A saída é uma morte simbólica também, sim, exatamente, da cultura, do conhecimento. Essa única foto que eu me lembro, que em muitos anos, décadas de minha carreira profissional, que quando eu estava fazendo uma cópia para mim, logo de novo em Buenos Aires, eu tive um excesso de llanto, comecei a chorar muito. Claro que sim. Foi muito grave. Aqui já muito comovente, sem dúvida nenhuma. Aqui tem já esta saída da morgue, e para lá tem o cemitério geral, já havia muitos caixas que saíam,
E esta foto, esta é na entrada da morgue, que é uma foto praticamente... Poderia haver-me custado a vida, porque no momento que eu fiz isto, um solo fotograma, eu esperei assim, quando lo tuve correcto, hice plac, quando hice plac, este cara... Ele reagiu, claro. Este cara claro. me chamou, me puso o fuzil aqui, eles pintaram aqui, eu mostrei o salvo-conducto, e disse, isto não serve. Claro que sim. Minha mão, por adrenalina, minha mão tremava, e eu dizia, eu estava muito zangado comigo, porque eu não tinha medo. Não é uma questão de medo, é uma questão de... Era adrenalina. Claro. Então, logo llevan-nos a ver, outro dia, llevan-nos ao Federico Willoughby. Aqui foi muito interessante porque aqui isto verdadeiramente era touch and go, porque lá dentro havia 500 mortos já. Exatamente. E então eu tinha minha equipe, e eu tenho tendência a pensar como pensa um argentino, experto, que dice, este cara, sí, ele me quer matar aqui, é fácil, já 501. E además, exatamente. roubar 2 equipos fotográficos completos é muito atrativo. Claro. E é muito interessante, eu digo, olha, valiam muito dinheiro, eu não estou sozinho, também meu chofer. Então já tinha mais uma pessoa. Então outro carabinero vai a buscar o chofer, que esse sí tinha um medo horrível. Mas já era mais difícil. E de repente... Este comienza a ser muito amistoso e me dice, se quer ir a visitar dentro, nós não fazemos, não precisamos, porque se chama, agora é amistoso, logo 2 minutos mais tarde, sim, não. Sim, exatamente, é uma falsa simpatia, exatamente, é uma falsa não vamos simpatia. Arriscar. Claro que não. Un grupo pequeño de jornalistas internacionales, correspondentes extranjeros, somos llevados por Federico Willoughby para ver a moeda. O interior. Como estou fotografando, eu fico mais retrasado, eu chego sozinho, acá já haviam passado os demais, chego ao salão onde a Allende trabalhava e onde ele se matou. Isto é a matéria encefálica de Salvador Allende. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras. Y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Essa está, ¿no? E aqui tem um troço de mamposteria, porque ele tirou aqui. O pátio interno, o pátio que se chama Jardim de Inverno. É como se estivéssemos a viver hoje outra vez todos estes acontecimentos de há 50 anos. Exatamente. Aqui tens o guarda dentro do Palácio da Moneda. E aqui tens novamente este dia, já se celebra algo assim como a independência de Chile. É dizer, e aqui tens os três, é dizer, Merino, Pinochet e Ley, que verdadeiramente, quando tu vês eles, são como caracteres de uma comédia de Mel Brooks, não? Exatamente, mas é isso mesmo. E aqui é a saída da igreja, onde está também o general Mendoza. Não? Logo tens a primeira conferência de imprensa que dá ao Pinochet. Já aqui podes entrever o Federico Willoughby, que é o Fouché. Acá tens o Federico Willoughby falando, já está todo, os correspondentes e o Pinochet. E finalmente, o ministro do Interior, que logo, um tempo mais tarde, morreu uma queda de helicóptero, algo muito... Pero bueno, o general Bonilla, va a visitar una población, una callampa, se llama, que es como favela. Sí, exactamente. Este es el pobre que está, el pobre, digamos, oficial, ¿no? Fíjate que bien feito, eu deixei a propósito. Claro, porque era para isso. E logo, 20 metros para cá, tu tens os outros, os que não estão para ser olhados nem entrevistados pelo ministro, que inclusive tem Esse pormenor é fabuloso. E acá tens o que eu chamo os tonton macuts, que são a guarda pretoriana do ministro do Interior, que vão assegurar que todos esses pobres vão ficar muito calmos quando está o ministro do Interior. É um calmante. É um calmante. Um Lexotan, tal e qual.
durante essa comemoração da independência, uma missa concelebrada, aqui tem os 3 caras responsáveis de apanhar intelectualmente o golpe, porque aqui tens a Frei, eram 3 ex-presidentes, Frei, Alessandri e o outro era... Vieram justificar a necessidade do golpe. E o outro é González Videla ou alguma coisa assim. É decir, os 3 ex-presidentes que estavam ainda vivos nesse momento. Vieram branquear. Exatamente, estavam branqueando. Claro, e finalmente aqui, como o general Pinochet sempre vai me dar alguma foto mais importante, es decir, durante la conferencia de prensa, él pone el dedo. Pero en la exposición original, 30 años, aquí al lado, iba un poema de León Felipe dedicado a Franco, que era, tú tienes la pistola, el caballo, pero yo me llevo la canción. Porque, en realidad, esto fue una tragedia horrible, pero que ganó fue Salvador Allende, porque no dio gusto a estos... Sim, deles o terem assassinado, assassinaram de outra maneira. Diria eu, assassinaram a democracia. Exatamente, pero a grande história é que Allende não fez o que faziam os presidentes naquela época. Os presidentes na América Latina, um general dizia, hey you, vai embora, iam embora a um exílio dourado. Uma espécie de bonecos articulados. Se fosse preciso na Europa para disfrutar das mieles, escrever sobre... E a gente dijo, no, eu não sou corajoso, mas eu tenho um dever de cidadão. Claro. Por isso... Horácio, isto é como se estivéssemos a reviver todos estes acontecimentos ao vivo. E mira, uma última coisa, essa foto está separada, pero mais grande, porque essa é a primeira vez, não a primeira vez, mas essa foi. Essa foto eu tomei em Buenos Aires, dia 26 de maio de 1973, na embaixada chilena em Buenos Aires. A gente foi convidado pelo presidente Cámpora, em 25 de maio de 1973, para a jura do presidente Cámpora, e ao dia seguinte de uma conferência de prensa, e éramos muito poucos, mas éramos pouquíssimos. Nessa conferência, a ninguém interessava o presidente chileno. Sim, exatamente, assim, ainda para mais um homem ligado ao Imagina, homem de esquerda que não roubava, que aquilo iba que não era corrupto, que tinha uma boa atitude com as pessoas, exatamente. Anos mais tarde, sua filha me disse, que é a senadora, me disse, Horácio, ninguém retratou a sorriso de meu pai como tu. E eu disse, está Salvador. É um homem doce, tal e qual. Exatamente. Um homem com coração, exatamente. Eu, na altura, tudo isto se está a passar em 73, eu tinha 23 anos. Os ecos que chegavam a Portugal eram muito discretos, porque ainda estávamos numa situação pré-revolução dos cravos. Claro. Quando vem o tempo do 25 de Abril, em 74, aí passamos a ter a oportunidade de saber. Enquanto estudante já havia acontecido. Exatamente, já tinha acontecido. Mas estou a dizer, em 73, sabíamos, porque nas academias, aqui em Lisboa principalmente, chegava muita informação clandestina, que a PIDE nem sempre controlava. A PIDE, a Polícia Política, que o Horácio sabe o que é correspondente às DINAs e às que vocês tinham na Argentina e outras semelhantes. Claro. Mas tudo isto era muito difuso, quer dizer, isto é como se estivesse a viver ao vivo estes dias, o antes, porque isto começa mesmo no antes, até chegarmos ao pós, não é? E aquele gesto alegórico da besta. Aqui a besta é no sentido mais amplo do termo. Pá. É impressionante. Pá. Estas tuas imagens são qualquer coisa de... Muito obrigado. Eu nem sei dizer, pá, mexem com o nosso coração, não é? Mexem com os nossos afetos, com tudo. Não. Sabes o que acontece? O século XX foi o siglo dos autoritarismos. E o século XXI é o século dos parvos. Esse é o problema. Se degrada a inteligência coletiva e a sensibilidade coletiva. A ponto, talvez agora na Argentina, o problema mais grave não foi que o Milei, que está totalmente louco e fala com o cachorro morto, foi eleito presidente. A tragédia é que o outro era como Milei.
Pois, era só a mesma história. Pois, era semelhante ou equivalente, Era um exatamente. problema de matizes. É assim, uma coisa estamos certo, este vai roubar muito menos que o outro, porque o outro vem já com uma tradição ideológica do peronismo, Claro. de roubar, acumulação de... Tal e qual, o sea, tal não e é- qual. e tu ves, por exemplo, a esquerda argentina, que basicamente esquerda parlamentaria, son cinco, no es así. Pois. Es decir, que son de dos partidos pequeños trotskistas, somente eles têm um rol... E não como tem, dizer, não tem expressão, não tem... Não, e que eu sequer- chego a Marte e então eu digo qual é a minha verdade terrícola e ninguém importa porque eles têm sempre mais ou menos 2% dos votos. Pois, não tem expressão. E o outro é... As democracias parlamentares não têm, ou seja, elas estão subvertidas por natureza, porque o poder económico esmaga, seja o que for. Sí, pero além, sí, eso es totalmente cierto. Pero além disso, tem um problema gravíssimo, que é não há consciência social, coletiva no ser humano. Por isso, eu digo, esse é o siglo dos parvos. Quanto mais separados e espartilhados, Esquece, eu agora não tenho aqui e quanto mais tempo passarmos assim, menos olhamos para o outro. Sí, pero sabes qué? Esto es para uma comunicação dentro da tribo. Exatamente. Porque a única coisa que este ser humano, Homo non sapiens, do século XXI, quer é ser reconhecido pela própria tribo. Não existe nada fora da tribo. Por exemplo, algumas nações latino-americanas, por exemplo, Bolívia, houve um intento em Chile, eles queriam chamar a nação plurinacional. E eu disse a um grande amigo meu, socialista, exilado da época del golpe, Sim, sim. eu le digo, Luis, están loucos vocês, porque quando tu começas com esta história de que cada tribo vai ser reconhecida como uma nação per se, que faziam as tribos? Guerreavam, exatamente. Guerreavam, Exatamente. matavam ao Tal outro, e qual. porque a essência da tribo é que o outro é Exatamente, diferente e não merece ocupar o nem espaço, justiça. exatamente, e sobrepor-se aos outros, tal e qual. Tal Aí e qual, está, tal e aí qual, está. tal e qual. Temos que ter muita coragem para sobreviver no meio de tudo isto, sem dúvida, sem Exatamente. dúvida. Mas o que é que eu lhe posso dizer mais? Tenho pena que isto só esteja aqui exclusivo na Escola Superior de Comunicação, porque esta exposição merece, mas garantidamente merece Eu ter acho uma que- outra visão, eu acho uma que outra nossa apresentação. associação CC11 Não é uma apresentação no sentido estético da fotografia, é uma apresentação no sentido social, Sim, 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 da sim, importância Pero sim, da sim. alegoria que estas imagens têm. Olha, estou comovido, pá. Eu só não choro, pá, porque costumo conter com alguma facilidade. Mas estou muito comovido com estas imagens, pá, porque isto é relembrar, pá. Estamos falando de que, por exemplo, na Argentina, não é que eu ficara, que eu nunca concordei com o Che Guevara, pero pelo Sim, sim, menos, entendo, quando eu estava na guerra em Eritreia, me perguntavam, argentino, Che Guevara. 20 anos mais tarde, perguntavam, argentino, Maradona. Claro. É assim, Tal e qual, então, tal e qual, exatamente. eu posso não a ideologia concordar, foi não, sobreposta sim, pelo futebolês. Exatamente, e ao mesmo tempo que a Argentina adorava a Maradona, a Argentina se deu o luxo, digo com Sim, ao ironia, luxo. Sim, com ironia, é dizer, claro. de expulsar ao Dr. César Milstein, que foi a viver a Grã-Bretanha, teve a cidadania britânica e deu um dos prêmios Nobel de Biologia e Medicina mais importantes do século Exatamente. XX. Mas isso tem alguma importância? Não. Importante Então, é uma estão coisa que se vendo- chama futebolês. Isto sou eu que gosto de Exato. futebol. E agora estão vendo de fazer uma grande estátua de Diego Maradona. E digo, pero ¿y onde está a estátua de César Milstein? Por exemplo, por dizer... Não. O problema nesse aspecto é Exatamente. universal, é de quase todos os E agora, países. obviamente, a Uma viagem Argentina... recente que eu fiz com a Maria José, a primeira preocupação, quando se sabia que éramos portugueses, a primeira coisa que nos falavam, o Ronaldo. Claro, Ronaldo. O Ronaldo era comparado às figuras mais alegóricas e simbólicas existentes a nível mundial para darmos para trás e dizer, tem os outros. Exatamente. Então, mas daí fica-se... Sim, o que Isto é uma indústria de entretenimento. O que acontece é que as sociedades têm cada vez mais dificuldades em discriminar o que é importante e o que é notório. Exatamente. Maradona nunca foi importante, Mas nem é será, notório. é notório. Claro, exatamente, sobressaiu. Esse é exato, notório. tal e qual. Milstein foi e é totalmente importante. E então, se tu perguntas, vamos agora a Buenos Aires, olha, César Milstein,
Tal e qual, tal e qual, tal e Pero qual. tú dices Maradona, sí, porque la mano de Dios y esto. Es ridículo. Sem comentários, tal e qual. Exactamente. Olha, Horácio, eu só lhe posso dizer obrigado. Não, de Ora bem, nada. Olha, uma sério. palmadinha nas costas e obrigado. Eu tenho acá um muito bom amigo, Mário Dugisi, que é chileno, sei quem é. que sabes quem Sei é, quem não? é, sei E trouxemos a ele quando inauguramos a exposição Claro. para a conversa, foi muito bom. Isso. Vivemos. Eu venho de fotografar, cheguei aqui e venho de fotografar o CEO da TAP. E daqui por que não? eu vou às 6 da tarde porque vai votar António Costa. Exatamente, Meu Deus, ora bem. temos que Pois, o trabalhar. trabalho está em trabalho, exatamente. Ok. Ok. Olha, Magnífico. Horácio, posso lhe dar um abraço? Por supuesto. Muito obrigado. Eu cresço aqui nos meus pezitos, que eu sou baixinho, para lhe dar um abraço com muito prazer. Pá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.